Oi, alguém já entrou? Olha, estamos já começando. Que legal. Olha, quem já está entrando, convida as pessoas para entrarem também. Para começarmos isso, mandem coraçõezinhos que os seus amigos vão saber que nós já vamos começar. Esse é um projeto, para você entender, da MK, no seu segmento da MK Books, onde convidou os autores dos livros, dos e-books, para fazerem esses dias especiais com o conteúdo dos seus livros, né? Que foram lançados também no e-book. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o meu livro, A Neurociência da Felicidade, que também tem e-book à disposição de vocês. E depois eu vou colocar no post que eu fiz sobre a nossa live o link, tá bom? Gente, é difícil escolher um capítulo, né? Porque como não dá para conversarmos sobre todo o livro em tão pouco tempo, eu estava aqui pensando qual capítulo que eu vou conversar com vocês. Obrigada, Marcos e Hernani. Obrigada pelo carinho para falar sobre o livro. Bem, primeiro eu quero falar para vocês, essa live vai ficar gravada, tá bom? Por que eu escrevi o livro? Talvez algumas pessoas já tenham ouvido eu falar sobre isso em algum lugar, mas como surge a ideia desse livro? Bem, de alguma forma, vou contar algo que é bem particular. O meu marido sempre falava assim: Zana, você tem que publicar os livros que você escreve, porque eu vou escrevendo e vou colocando na gaveta tudo que eu vou escrevendo. E ele falou assim: uma hora você precisa publicar. E você já sabe, né? Quando o som tá bom? Tem gente falando do som? Vocês estão me ouvindo? Alguém falou do som, eu não sei se o som está ruim. Me digam se o som está bom aí para vocês. Obrigada, Maria, pelo carinho, tá? E aí ele falou assim: tem que lançar um livro. E eu falei assim: puxa, sobre o que eu vou lançar um livro? Já tinha escrito um sobre relacionamentos, alguma coisa sobre desenvolvimento infantil, educação de filhos. Nem era mãe ainda. Eu escrevi algo assim, ousadia, né? E aí eu falei assim: bem, o primeiro livro ele precisa ser impactante no aspecto de alcançar a maior parte das pessoas. E eu me fiz uma pergunta. Então, até para quem quer escrever um livro, você precisa fazer uma pergunta. Para quem você está escrevendo e se esse conteúdo é relevante para as pessoas. E eu falei assim: bem, isso foi no ano de 2014 para 2015, por aí, que eu comecei a pensar no livro. Falei assim: puxa, eu já tinha pelo menos 15, 17, já tinha 17 anos de prática clínica. E eu fiz uma pergunta: qual é o principal pedido das pessoas quando elas vêm conversar comigo? Qual é a sua principal demanda quando elas vêm ter uma conversa psicológica ou pedindo um conselho? E quando eu fui pensar, puxa, algumas têm a ver com saúde mental, educação de filhos, relacionamento amoroso. E lá no final, quando eu fui pensar sobre tudo isso, na verdade as pessoas, o que elas queriam eram ser felizes. Quando você quer resolver uma depressão, quando você quer melhorar os seus relacionamentos, você está procurando felicidade. E aí, não tem esse livro nas livrarias mesmo não, porque tem gente falando que procurou na cidade. Ou você vai achar o e-book, que vai estar o link no post dessa live, ou o físico, que tem o link na bio, tá bom? E aí, falei assim: bem, as pessoas estão procurando felicidade. Mas como falar de felicidade num livro que não dá para você falar tantas coisas, né? E dentro da minha área. E claro, aqueles que me seguem sabem que eu sou extremamente prática e gosto de dar dicas para que você possa colocar em prática no dia a dia. E aí eu quero compartilhar com vocês o que eu coloquei sobre a minha definição de felicidade. Pode ser? Deixa eu só achar aqui, porque,
já na página 16, eu coloco assim: a felicidade começa com a vontade de ser feliz. E aí as pessoas falam assim: nossa, mas o que tem a ver com a vontade de ser feliz? O que a gente vai fazendo ao longo da vida envolve decisão. Poucas coisas a gente faz no automático. E muitas coisas que hoje fazemos no automático passaram por uma decisão que se tornaram um hábito de fácil desempenho daquilo, sem precisar, sem querer muita energia do nosso cérebro, né? Sem recrutar muita energia, e por isso que a gente acaba conseguindo fazer no automático. Mas depende de decisão. E aí, quando nós vamos olhar, a felicidade também é uma decisão. E calma, que daqui a pouco eu falo assim: puxa, se é só uma decisão, porque algumas pessoas têm mais dificuldade. Mas eu vou colocar para vocês essa questão que eu coloquei sobre a felicidade, né? A felicidade começa com a vontade de ser feliz. Você toma a decisão de ser feliz e, consequentemente, seus comportamentos irão em direção a esse alvo, que é a felicidade. Gosto de pensar que a felicidade está relacionada com a satisfação, com o equilíbrio físico e mental e com a certeza de que os problemas podem ser resolvidos. Ser feliz é estar disposto a encontrar o que a vida tem de melhor para nos oferecer. É sair da posição de vítima e agir para que as coisas melhorem. Felicidade é gostar de viver. E é tão interessante que... daqui a pouquinho eu vou só dar uma silenciada nos comentários para não travar, mas os últimos 15, 20 minutinhos eu vou abrir para perguntas, tá bom? Eu vou abrir aí para vocês fazerem algumas perguntas. E ser feliz é gostar de viver. E quando a gente gosta de viver, nós estamos dispostos a termos atitudes para que nós possamos ser felizes. E a felicidade passa pela nossa saúde, passa pela nossa disposição em perdoar, passa pela nossa possibilidade de olhar um problema como um caminho até para pensarmos diferente e agirmos diferentes diante de algumas circunstâncias. E aí, quando eu olho para algumas pessoas, eu via nelas a vontade muito teórica de serem felizes. Entendem isso? Porque se eu não tomar algumas atitudes, se eu não mudar alguns olhares, vai ficar muito difícil de termos uma vida com mais contentamento. Eu não gosto do jeito que eu estou me sentindo. O que você fez para mudar isso? Você tem conversado com pessoas que te dão suporte emocional? Tem feito um exercício físico? Tem lido um livro? Queridos, livro, e assim, quem me conhece sabe que eu sou a pessoa que menos faz propaganda, né, de si mesmo em alguns aspectos, de algumas formas. Mas o livro, ele tem uma capacidade de mexer com o nosso cérebro que é impressionante. Uma das melhores ferramentas para o nosso cérebro é a leitura, para desenvolver, para ajudar esses neurônios a terem mais saúde, para você até mesmo instigar o surgimento de novos neurônios. E nós estamos perdendo o hábito de ler. E, por favor, façam um propósito com vocês. Nós estamos nesse período de quarentena, desse isolamento, que mexeu um pouquinho com a nossa rotina. Coloquem a rotina da leitura. E para aqueles que não têm o hábito, é mais difícil mesmo. Eu gosto de falar sempre que toda aprendizagem primeiro é mais difícil para depois ser mais fácil. Então, no começo vai ser difícil para alguns que não têm o hábito. O que vocês vão fazer? Vão escolher um livro e vão ler que sejam 5 minutos do livro. Peguem talvez livros que vocês consigam dividir assim as sessões para ler, mesmo que o capítulo seja grande, ele tenha subdivisões, subcapítulos, que você se propõe a ler um subcapítulo. Entende? Para você começar a ter o hábito da leitura. A leitura transforma muito a gente. Eu vou contar algo muito pessoal também. Na infância, a minha mãe decidiu que a gente não ia ter televisão em casa, mas por conta dela mesmo. Quando ela começa a ter os filhos, ela percebe que ela era viciada em novela. E ela então decide tirar a televisão
porque ela tinha agora os filhos para cuidar. Então, quando nós começamos a ficar maiores, a minha mãe dizia assim, olha, não tem televisão em casa não por causa de vocês, é por causa da mamãe que não consegue se controlar com televisão. E vou falar um pouquinho de depressão também, tá? E, por favor, ajudem a mamãe a ficarmos sem televisão. E aí nós tínhamos que ler livros. Pelo menos um livro por semana, todos nós líamos. 2 livros, 3 livros por semana. É tanto que nós passamos a repetir os livros que tinham na biblioteca da escola e da cidade. Porque é um hábito que a gente precisa desenvolver, é da leitura. E nós desenvolvemos esse hábito em família. A minha mãe, para aqueles que me seguem sabem, a minha mãe lia bastante. Ela aprendia muito com a leitura para poder educar os filhos. E quando nós éramos ainda, por exemplo, eu, que ainda era muito novinha, não conseguia ler direito, os meus outros 2 irmãos mais novos, as minhas 2 irmãs mais velhas, gente, é um monte de gente mesmo, 5 filhos. As minhas irmãs mais velhas, elas que liam para nós, que éramos mais novos, entendeu? Então nós desenvolvemos o hábito da leitura. E tem gente falando que travou a live, vejam se travou mesmo aí para todo mundo, tá? E aí, o que eu indico outros livros para vocês também. E aí nós desenvolvemos o hábito da leitura, que é algo que faz muito bem para o cérebro, um cérebro de desenvolvimento. Coloquem nos filhos de vocês o hábito da leitura. Se ainda são crianças menores, coloquem diante delas a possibilidade de lerem mesmo, tá? Mesmo que vocês tenham que ler para elas inicialmente. Tá bom? E aí, olhando para isso, ficou difícil eu escolher um capítulo. Porque um capítulo do livro fala sobre todos eles direcionados para a felicidade. Aí eu mostro dentro da ciência o que nós podemos fazer para termos mais felicidade a partir de decisões para cuidar da saúde física, emocional, que passa também pelos nossos relacionamentos, tá? Então, tudo para começo de conversa, eu falo um pouquinho sobre o meu pai. E é interessante que quando eu escrevi essa introdução, a introdução não, foi o primeiro capítulo. A introdução eu falo um pouquinho sobre o nosso fascinante cérebro. E quando eu fui escrever a introdução do primeiro capítulo, que todo capítulo eu começo com uma história, né? A neurociência da felicidade, tem pessoas perguntando. Eu começo sempre com uma historinha e começo o capítulo 1 com a história do meu pai. Posso ler para vocês? Bem, eu não sei se eu não vou chorar de novo, né? Porque eu chorei ao escrever, chorei quando eu gravei o audiobook, então se vocês forem adquirir o audiobook, vocês percebem que eu estou chorando quando eu gravo. E eu começo assim. Só de lembrar das suas mãos calejadas, começo a chorar. Já estou com vontade de chorar de novo. Como meu pai consegue ser feliz tendo as mãos tão machucadas? Meu choro neste momento é audível porque me lembro de uma cena marcante. Acompanhar meu pai para renovar a carteira de habilitação e descobrir que ele não tinha nenhuma digital na superfície dos seus dedos. Fiquei surpresa. Tentaram muitas vezes e não conseguiram as impressões de nenhum dos seus dedos. Na ocasião tive que conter as lágrimas para não começar a chorar ali mesmo, na frente dele e das pessoas. Agora choro profusamente ao lembrar desse episódio. Diante daquela situação fiquei tão confusa ao vê-lo tão calmo, mesmo ao saber que as pontas dos seus dedos estavam tão lesadas. Ao sair dali, ainda comovida pela situação, perguntei a ele: pai, será que já faz tempo que suas digitais não existem mais? Com seu jeito alegre, ele respondeu: ah, minha filha, faz muito tempo. Eu é que não falo nada para quem vai coletar as digitais porque eles vão tentar do mesmo jeito. Como assim? Porque ele nunca nos contou. Como perdeu as digitais? Meu pai sempre foi um bonito homem de olhos verdes e de uma alegria contagiante. Está sempre de bem com a vida. Como ele mesmo diz, pode chover canivete aberto, mas nada tira a minha alegria, porque Deus é muito bom comigo. O meu pai, ele tem os dedos lesionados por conta de tanto trabalhar na construção civil, de tanto levar martelada, marretada nos dedos e também por mexer muito com cimento, com cal. E
os aparelhos do Brasil, não sei como está agora, né? Nem perguntei para ele como foi na última renovação da carteira. Não eram sensíveis o suficiente para pegar uma camada mais profunda. E quando o meu pai fala aquilo, isso tem 8 anos. Eu lembro que foi um pouquinho antes de mudar para os Estados Unidos, e eu fiquei tão chocada com aquilo, mas mais ainda em saber que ele mantinha a felicidade e que ele nunca havia reclamado com a gente. Ele nunca havia chegado em casa e falado assim: puxa vida, fui lá de novo tirar a carteira e mais uma vez não pegaram. Se eu não trabalhasse de pedreiro, isso não teria acontecido. Eu percebi com meu pai que felicidade a gente decide. E decide mesmo quando a gente ainda não é capaz de ser feliz, sabe? Quando você está com depressão, por exemplo, e é muito difícil lidar com isso, e só quem já passou por depressão tem a capacidade de falar sobre isso, né? Eu falo da teoria, eu falo de acompanhar pacientes, de acompanhar amigos, mas é uma dor que só quem sente é capaz de descrevê-la, se é que consegue descrever. Mas precisa existir a vontade. Quando existe a vontade de ser feliz, de não continuar naquela situação, você vai, mesmo sem ter muita capacidade de fazer tudo que está ao seu alcance para a felicidade, você vai entrar pelo menos na ideia de fazer com que seu cérebro encontre uma estratégia para resolver aquele problema. Tarefa dada é tarefa cumprida para o nosso cérebro. Então ele vai começar a colocar na sua mente assim: um tratamento psicológico seria bom. Talvez, puxa vida, quando eu estiver assim me sentindo muito triste, se eu ligar para aquela amiga que me dá ânimo. Algumas pessoas que estão em depressão, uma das dificuldades que tem é iniciar uma tarefa. Então, para você que tem depressão, se coloque na posição de acreditar que, às vezes é difícil iniciar a tarefa, mas inicie. Encontre uma força de onde você não tem, mas fala assim: olha, eu vou tentar. E talvez você hoje não consiga, mas talvez amanhã você consiga. Ser feliz é gostar de viver, e às vezes a gente perde um pouco o gostar de viver. É necessário recuperar. Uma das formas começa a fazer exercício físico. Eu não tenho ânimo. Levanta da cama e faça que seja um pouquinho de alongamento. Sabe, esticar os braços, colocar a mão lá embaixo para tentar pegar o pé, dar uma volta em volta da casa mesmo. Se coloque em movimento, vai tomar ar puro, né? Vai respirar puro, vai tomar sol, que sejam 5 minutos, vamos colocar no movimento, iniciar uma tarefa. E aí, consulta pós-traumático, alguém falou que foi diagnosticada, tem que fazer um tratamento. Não pode deixar de colocar o que você tem de dor para conversar com alguém, para ler um livro. Mas escolhendo um capítulo, gente, a quarentena não pode fazer a gente regredir. Eu estava vendo, depois eu vou colocar para vocês eu vi muito rapidamente uma reportagem que me enviaram sobre os números dos mortos no Brasil com coronavírus, né? As mortes que já aconteceram. E entre os jovens, a maioria dos obesos que faleceram eram jovens. A obesidade parece ser uma característica de vulnerabilidade para o coronavírus. A gente sabe que o organismo obeso, por estar mais inflamado, ele fica mais propenso às doenças, né? Tem uma vulnerabilidade maior. Então, entre os jovens adultos, a obesidade é um fator de risco. Então, dentro de casa, vamos aproveitar para emagrecer. Porque dentro de casa a gente pode tomar mais água. Às vezes a gente está com sede, não é com fome. Sabe o que você pode fazer? Eu até trouxe aqui uma garrafa
Eu trouxe uma bonitinha, porque eu tinha que mostrar para vocês. Ela é de 1,5 litro. Mas sabe o que eu tenho feito? Eu tenho pego uma garrafa PET de 2 litros e tenho enchido de água. E eu preciso tomar, eu estou num processo um processo médico aí. E aí eu tenho que tomar pelo menos 2 litros, eu coloquei para mim 2 litros de água pela manhã e 2 litros de água no período da tarde. Gente, encham uma garrafa e vão tomando água. Deu vontade de levantar para ir lá na cozinha pegar alguma coisa para comer? Tomem água. O que o seu cérebro está precisando é água, não é comida de novo. Além de você ajudar a limpar esse organismo, você vai diminuir a quantidade de comida que você está ingerindo. E a gente não vai lá e fala assim, ai gente, tô com vontade de comer, eu vou lá e pego um brócolis e como. A gente não faz isso, né? Ainda come o que não devia comer. Então enche uma garrafa de água. Dá preguiça sim ficar o tempo todo levantando para ir buscar um copo d'água. Mas se você tem uma garrafa perto de você, encha, você vai tomar. Então que pega uma garrafa PET, qualquer garrafa, e encha de água e vai tomando. Sabe por que a gente tem um monte de coisa que a gente quer comer, e principalmente doce? Eu quero fazer uma live com uma nutricionista. Eu tenho vários amigos nutricionistas. Eu acho que eu vou fazer uma sequência com todos os meus amigos nutricionistas, porque, por exemplo, o nosso intestino tem as bactérias boas e as más, não tem? A nossa flora intestinal. Sabe do que principalmente as bactérias más se alimentam? De açúcar e gordura. Muitas vezes quando você está lá pensando assim, ai, eu preciso comer um doce, eu preciso comer um doce. Sabe quem que tá mandando você comer o doce? Bactéria. É a bactéria que tá falando assim, você precisa de doce, porque eu me alimento disso. E se a gente começa a ficar sem comer doce, eu vou ficar 2, 3 dias sem comer doce, você começa a matar todas essas bactérias más. São elas que ficam mandando uma mensagem para o seu cérebro falando, está faltando doce, está faltando doce. Mas não está faltando doce para o seu organismo, está faltando para ela. Então assim, vamos fazer um pacto que a gente não mais obedece às nossas bactérias ruins, mas um dia eu vou fazer uma live sobre isso. Vai lá, pega uma garrafa d'água. Eu vou agora desativar os comentários, porque disseram que começou a travar, né? E aí, quando estiver faltando uns 15 minutinhos pro final da live, eu volto e você volta com a sua pergunta pronta para eu tentar responder o máximo possível, tá bom? E eu prometo para vocês que eu vou fazer mais live. Eu acabo me envolvendo tão profissionalmente, tenho trabalhado tanto, que eu acabo não tendo tempo para as lives, mas nós vamos fazer mais, tá bom? Eu escolhi um capítulo, porque são vários capítulos, né? Um fala sobre alimentação, muita gente fazendo jejum intermitente aí de forma equivocada, e o quanto que a nossa alimentação tem a ver com a felicidade, sobre o sono, sobre dinheiro e cérebro, qual é o lugar do dinheiro na nossa vida, sobre as doenças mentais, dedico um capítulo para falar sobre isso, mas escolhi o último capítulo, pode ser ele? Felizes os que creem. Por que eu escolhi o último capítulo? Para falar com vocês nessa live e para falar sobre espiritualidade. Uma pergunta que as pessoas têm me feito muito e que, lógico, ela é super legítima, é assim: doutora, quem acredita em Deus tem depressão? Ou, quando eu estou com depressão, é legítimo, é certo eu orar pedindo para Deus a cura? Se eu orasse mais, eu teria menos depressão? Vocês entendem como as pessoas assim, quem ora tem depressão, quem não ora tem depressão? Um dia desses, assim, alguns evangélicos, alguns líderes entraram numa polêmica sobre: quando está com depressão, eu devo procurar a Deus ou não? Ou eu devo procurar um médico, um psiquiatra, né? Ou um psicólogo? Deixa eu falar para você uma coisa. Deus é quem a gente procura antes, durante e depois. Entende isso? Deus tem que ser procurado por nós quando estamos com saúde, quando estamos doentes, quando estamos infelizes, quando estamos tristes. Deus, ele precisa fazer parte da nossa vida. Porque se você fala assim, então eu tenho que orar quando eu tenho depressão,
A gente tem que orar sem cessar. Não é porque a gente ora também que a gente não vai ter problemas. Entendem isso? Deus é antes, durante e depois, sempre. Mas então mesmo se eu orar eu posso ter depressão? Pode. Se eu orar eu posso ser curado? Pode. Entende? Então assim, Deus, ele precisa ser onipresente para nós, na nossa vida, o tempo todo, fazendo parte de tudo, entendeu? Vou falar um pouquinho desse capítulo, porque ele tem algumas informações científicas sobre o quanto que a espiritualidade, a religiosidade, elas são importantes. Lembro que falei isso na live com a Eshla, que eu contribuí no livro dela, e vou falar para vocês. Para os especialistas no tema, religiosidade é o que traz, muitos estudos mostram isso, mais benefício para a gente do que espiritualidade. As pessoas, por medo do termo religiosidade, pensando que ele é sinônimo de fanatismo, têm abandonado o termo. Mas, na verdade, religiosidade significa uma fé definida, com doutrinas ou crenças que são muito claras. Entende? E espiritualidade é algo mais amplo. Não do cosmos, mas assim, não, eu acredito que existe algo maior. Não, sim, deve haver, mas para você não é bem definido, entendeu? Nós religiosos somos espirituais, mas nós temos lá, para quem acredita em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que colocou algumas regras, para quem acredita no budismo. Entende? Isso são religiões porque tem um corpo ou crenças que são determinadas, são claras, tá? Então, por isso que a religiosidade, ela traz benefícios, sim. Qualquer coisa que for ao extremo vai trazer prejuízos. Uma religião, a sua prática de forma fanática, também vai trazer os seus prejuízos, como também a frouxidão religiosa pode trazer também prejuízos, tá bom? Aí, eu começo o capítulo 10 com uma história que eu e meu marido estávamos em um evento quando conhecemos aquela senhora de aproximadamente 50 anos. Discretamente, ela me entregou um bilhete dizendo que gostaria muito de falar comigo, pois tinha algo importante para me contar. Assim que o evento terminou, ela estava lá esperando para conversarmos. Depois de se apresentar, ela me contou sua triste história. Havia perdido um filho em um acidente, outro assassinado em um assalto, e sua única filha já havia tentado suicídio 2 vezes. Penalizada ao ouvir sobre suas perdas, perguntei o que ela fazia para se manter em pé após tantos desastres familiares. E ela respondeu: vim aqui exatamente para lhe contar o meu segredo. Consigo lidar com a dor de tantas perdas porque confio em um Deus que cuida de mim e um dia devolverá tudo que perdi. Prometa que não vai guardar essa informação só para você, mas que vai contar para o máximo de pessoas que você conseguir. Depois de conversar um pouco mais, nos despedimos com um forte abraço e pude sentir que, de fato, aquela mulher sentia a paz que excede todo entendimento. E aí eu começo, depois dessa história, falando que a religião é o ópio do povo. Você já ouviu essa frase? Ela indica que a religião torna as pessoas menos capazes sobre o efeito, como se estivesse sob o efeito hipnótico. Mas o que a ciência tem dito? Será que de fato a espiritualidade que pode ser encontrada por meio de uma religião só traz efeitos negativos para as pessoas? Acreditar em Deus nos limita intelectualmente? E aí, eu vou pular um parágrafo e eu vou caminhando, tá? Orientei uma tese de doutorado e sua investigação consistiu em encontrar os 10 comportamentos indispensáveis para a superação de grandes desafios. Foi interessante notar que as autoridades no assunto descrevem a espiritualidade como sendo uma característica comum entre aqueles que deram a volta por cima. Aí eu cito as referências. A fé confere ao ser humano a capacidade de enfrentar bravamente os problemas sem perder a esperança. Sabe, queridos, a questão não é a gente sofrer com o problema. Uma frase que eu sinto falta de não ter colocado no livro. Ser feliz é também saber ficar triste. A gente fica triste. A gente olha e fala assim, por que isso vai acontecer?
Algumas pessoas começaram um novo emprego e aí vem o isolamento. E a gente fica triste. Nós temos, sim, muitas vezes a sensação de que, por que comigo? Mas sabe, eu gosto de pensar que a fé confere ao ser humano a capacidade de enfrentar bravamente os problemas sem perder a esperança. A gente sofre, mas a gente não pode perder a esperança. A gente não vê solução, mas nós precisamos manter lá no fundo assim, calma. Da mesma forma que outros problemas foram resolvidos, ou a dor assentou, acomodou, dessa vez não vai ser diferente. Ela traz paz interior, sentido à vida e alívio aos problemas emocionais. E às vezes pode até resolver. Enfim, a fé está intimamente ligada à felicidade. O Dr. Abílio da Costa Rosa, renomado psicanalista brasileiro e que foi meu professor no período da graduação, mostra em uma de suas pesquisas que a religião desempenha papel fundamental na melhora e adaptação de indivíduos com transtornos psicopatológicos, além de aumentar a adequação da relação consigo mesmo e com o cotidiano. Eu lembro que ele falava sobre esse estudo dele em classe e ele não tinha nenhuma ligação com nenhuma religião, o meu professor. E ele, quando foi fazer essa pesquisa para o doutorado dele, ele queria saber mesmo que poderia trazer maior adaptação para indivíduos que as terapias tradicionais, as psicoterapias não eram capazes de oferecer para esse indivíduo. E ele chega então à conclusão que a religião pode desempenhar esse papel fundamental na melhora do indivíduo e na sua melhor adaptação ao meio e aos seus comportamentos. Olha só. E aí, para ele, a eficácia da religião está baseada na adição de sentido à vida do indivíduo, o que provoca mudança de posicionamento em relação aos problemas. Olha só a conclusão dele, ao modo de tratá-los e ao próprio modo de vida. Então, provoca no indivíduo mudança de posição em relação aos problemas. Entende? Isso não muda o problema. Muda a nossa posição diante do problema. Está difícil sim. Então, será que eu não preciso da ajuda de alguém? Será que não vai passar? Será que ficar sentado aqui reclamando vai resolver? Talvez eu não consiga voltar para o meu emprego? Será que na hora de começar a entregar currículo ou repensar a minha atuação profissional? Gente, claro, eu só estou dando alguns exemplos, mas para que você aí, dentro da sua realidade, pense em estratégias que possam trazer para você resultado, mudança. Porque simplesmente nós nos debruçarmos diante do problema e começar a chorar não traz mudança. Eu falei isso, acho que na semana passada numa live, vou repetir. Eu achei muito interessante a estratégia do meu marido com a Angelina. Um dia desses, ela estava chorando porque ela queria alguma coisa, não lembro o que era. E ela, porque eu quero e não consigo. Não sei se era pegar um brinquedo dela que estava alto, não lembro o que foi. E aí o meu marido falou assim, Angelina, você acha que o seu choro está resolvendo? Aí ela não respondia, aí ele falou assim, olha, faz o teste. Vai lá e fica chorando diante do seu ursinho lá, de onde você está olhando para o seu ursinho. O seu choro vai ajudar o ursinho a sair do lugar e cair no seu colo? Ela, não. Então, o seu choro não está resolvendo. O que pode te ajudar a resolver? Alguém pode me ajudar? Sim, você podia ter ficado triste, claro que nós temos também o direito de chorar, mas ele estava ensinando para ela que o choro não fazia com que o ursinho saísse do lugar, entendeu? Então, pense aí o que você pode já fazer para poder mudar. Não estou falando que todas as respostas estão em nós, não. E não estão. Não estou falando que nós temos todas as estratégias. Mas você pensar, querendo encontrar a solução, já é o início, até mesmo para falar assim, não, eu não consigo, eu vou precisar de ajuda. Não, eu achei que o problema era muito simples, mas quando eu paro para pensar não é tão simples. Então eu preciso encontrar alguém que me ajude ou parar e pensar mais um pouco, entende? Lembra da Angelina chorando na frente do ursinho e veja se você não está fazendo algo parecido. Olha,
E aí, eu gosto disso daqui, ó. Muitos acreditam que os distúrbios emocionais não combinam com confiança em Deus. Existem ainda aqueles que afirmam ser o sofrimento psíquico uma contundente evidência de falta de fé. Convido aqueles que pensam assim a refletirem nas inúmeras histórias apresentadas na Bíblia que confrontam tais pensamentos. As patologias físicas e emocionais têm acompanhado a história da raça humana após a desobediência de Adão e Eva. Desde então, o Criador tem usado de diferentes estratégias para curar a dor humana. Uma estratégia para cada caso, um remédio para cada dor, sempre com o intuito de aliviar as consequências deletérias do pecado sobre nós. Não é plano de Deus que soframos. Ele mesmo diz que é necessário vivermos livre das emoções prejudiciais. O plano dele é que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus disse ainda que não deseja que andemos ansiosos, mas não disse que deveríamos nos livrar sozinhos desse transtorno. Ao contrário, ele enfatiza a importância da conexão com Deus e com os semelhantes, mostrando como isso é essencial para a felicidade e a saúde. Ao longo da história, as estratégias divinas para resolver os problemas humanos têm sido variadas. Para Adão e Eva, costurou roupas amenizadoras da vergonha e do desespero. Para acalmar o coração de Elias, apresentou-se na suave brisa. Para a desprezada samaritana, reservou tempo para uma conversa a sós. Para a rejeitada Maria Madalena, demonstrou simpatia e amor ao aceitar a oferta de gratidão. Assim, para as diferentes dores, existem diferentes remédios. Para as dores físicas, os mais variados tratamentos. Para as inquietudes da mente, inúmeras abordagens psicoterapêuticas. A psicoterapia pode ser o método de Deus para amenizar o seu sofrimento, enquanto para outros os remédios são mais eficazes. Se uma estratégia terapêutica for indicada, não se recuse a fazê-la, pois ela pode ser uma estratégia divina para resolver o seu problema. Devemos nos lembrar de que nas histórias bíblicas supracitadas, Deus utiliza de argumentação terapêutica para iniciar o processo de cura. Mas para todo o processo de cura e felicidade, nossa atuação é essencial. Deus opera em quem coopera. Essa frase reflete algo em que acredito. A inércia, o não fazer nada, não combina com a atuação divina. Tomar decisões e estar disposto a participar ativamente na construção da própria vida é indispensável para uma vida significativa e mais feliz. Defender a ideia de que o fracasso ou o sucesso virão independentemente do que façamos é tão falso quanto pensar que posso ser aprovado em um concurso público, submetendo-me ou não ao teste. Você se lembra, e aí eu vou remeter ao início do livro, do que falei no início deste livro sobre o polo frontal lateral do córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento estratégico e pela tomada de decisão? Você acha que essa área é exclusiva no ser humano por acaso? Porque eu falo que essa área não há nenhum correspondente nos animais. Ela é única e exclusiva nos seres humanos. Você acha que ela é exclusiva no ser humano por acaso? Não. Ela foi meticulosamente construída para que tivéssemos a capacidade de decidir qual o melhor caminho para seguir. Nossa participação na construção da nossa própria história não diminui, muito menos anula a necessidade que temos da atuação divina em cada detalhe de nossa vida. Ele é o regente supremo, aquele que sabe o fim desde o princípio e, acima de tudo, é capaz de realizar todas as coisas em nosso favor. Não somos nada sem a presença constante dele ao nosso lado, orientando e dirigindo nossos passos. Entretanto, até mesmo para que ele manifeste a sua onipotência e a sua onisciência por nós, é necessário que permitamos. Terminando, para abrir já para as perguntas, eu coloquei no final algumas curiosidades. Pessoas que oram sofrem menos de doenças do coração e de tensão muscular. Orar também reduz a ansiedade, a depressão, melhora a memória e aprimora o aprendizado. Tem todas as referências aqui dos artigos, do que nós temos aí de literatura sobre o assunto, literatura científica. Estudos indicam que indivíduos com depressão têm um córtex mais fino, porém indivíduos com predisposição para desenvolver depressão, mas com alto nível de espiritualidade e fé, apresentavam um córtex mais espesso,
prevenindo a depressão. Aqui é que cabe aquele detalhe do início da nossa live, lá de quase do início. Nos torna mais capazes de enfrentar as demandas da depressão, mas não significa que confiar em Deus estamos 100% livres de termos depressão, mas nos torna mais capazes de enfrentar a depressão, ok? E aí eu falo sobre a questão da religiosidade atuando como protetora contra o consumo de drogas, tanto na prevenção quanto na recuperação de dependentes químicos. E aí eu termino essa parte dizendo, não sei como você tem encarado sua espiritualidade, mas desejo ter despertado ou intensificado seu desejo de investir mais nesse aspecto de sua vida para que a sua felicidade seja completa. Que os preconceitos ou qualquer outro problema não lhe impeçam de experimentar os benefícios das experiências espirituais. E aí, eu vou abrir agora para que vocês possam me fazer algumas perguntas, tá? Por favor, façam perguntas diretas para que eu possa ter aí tempo de responder algumas, ó. Em 3, 2, 1, liberando vocês. Vamos lá. Doutora, você atende particular? Preciso muito da sua ajuda. Queridos, não tenho atendido, tá? Talvez no futuro, porque eu não consigo ter tempo para atender a todos, tá bom? Por isso que eu não tenho feito atendimento. Nesse período está sendo muito difícil, principalmente porque eu não consigo trabalhar. Isso está me dando muita tristeza. Se você ficar muito triste, isso vai impedir que você tenha a capacidade de pensar numa estratégia. Tá? Então assim, se você ficar só pensando no problema e ficando triste, o nosso hipocampo, que nos ajuda a lembrar de estratégias que já foram utilizadas para resolver os problemas, você vai perder um pouco dessa capacidade com a tristeza. Tem gente perguntando qual é o livro. A Neurociência da Felicidade. Estamos conversando sobre esse livro que já tem forma de e-book, e você vai ter esse link assim que terminar a live. Eu vou colocar lá no post que eu fiz de propaganda, tá bom? É possível passar os nossos medos para os nossos filhos, mesmo que inconscientemente? Claro! A gente fala até da epigenética, que mesmo sem saber, nós podemos influenciar geneticamente os nossos filhos para que eles carreguem até para os filhos deles, netos, alcançando até os nossos bisnetos, o que nós temos de ansiedade, de depressão, os nossos problemas, tá? Olha, MK Books Brasil está colocando para vocês o live do e-book, tá bom? Então vocês podem acessar e comprar o e-book. E tem alguém que perguntou da criatividade e da ansiedade. Gente, a ansiedade, se ela for naqueles níveis ótimos, eu até falo disso no livro, um pouco de ansiedade ela é necessária, senão a gente não se coloca no movimento, né? Nossa, eu tenho que levar a sério que o que estou fazendo é importante, então você vai, estuda para aquilo, se arruma para ir a uma entrevista, porque se não tiver um pouquinho dessa ansiedade, a gente não se coloca no movimento, e um pouco da ansiedade é bom para o cérebro, até para ele ser mais criativo, só que uma ansiedade acima da normalidade, ela é prejudicial, tá bom? Então a gente tem que ser menos... Pesquisa, algum estudo sobre o processo de decisão deles. Sobre a psicopatia, tem muita coisa na literatura, querida, sobre o processo de decisão deles, sim. Na psicopatia não existe a empatia, né? Dependendo do que nós estamos falando dentro da psicopatia. Então ele não reconhece o outro como semelhante, por isso que ele é capaz de prejudicar ao outro, tá? Físico mental, o que fazer quando ataca a falta de ar? Vou responder então essas duas. Então, quando dá uma falta de ar, se ele é um sintoma da ansiedade, tem que diminuir essa ansiedade. Então, assim, o exercício físico vai ajudar, sem dúvida nenhuma, uma psicoterapia, ela é importante. Você cuidar da alimentação, ter uma rotina do sono e se colocar sim, quando você está assim com aquela falta de ar que você sabe que ela não é fisiológica, você vai respirar calmamente para que você volta a ter o controle sobre o seu pensamento. E quanto mais aporte de energia e de oxigênio você mandar para o cérebro, mais capaz ele é de ajudar a controlar a ansiedade, tá? Uma pessoa perguntou, é possível ser feliz sozinho?
Você só é capaz de ser feliz na companhia dos outros se você já é feliz sozinho. Felicidade é gostar da própria vida. É gostar de você. E aí quando você gosta de você, as pessoas querem ficar perto de você. Sim, a gente não precisa ser casado para ser feliz. Na verdade, a gente deveria só casar quando a gente já é feliz, né? Porque em vez de ficar cobrando do outro a felicidade, nós vamos somar felicidades, ajudando um ao outro nas suas dificuldades, sem dúvida nenhuma, mas tendo essa capacidade. Ana Cristina, qual a forma correta de fazer jejum intermitente? No livro eu coloco alguns protocolos. Claro, eu sempre falo isso numa perspectiva neurocientífica do que a gente viu em laboratório. Tá? Em laboratório a gente vê que os ratos que comem menos, eles chegam na velhice com características ainda da vida até adolescente, adultos, porque eles comeram menos. O que eu falo, por exemplo, que tem algo que é muito complicado na maioria dos protocolos que eu vejo do jejum intermitente, um beijo para a Espanha. Que eu vejo que é um problema é que as pessoas pulam o desjejum. E o café da manhã, ele é extremamente importante. O que nós vemos os estudos falando que até mesmo para quem quer emagrecer, o café da manhã ajuda no processo de emagrecimento. Então, participar, ter a primeira refeição é super importante. Deixa eu ver, como faço para ajudar meu esposo com depressão? Primeiro, entendendo isso, que não é só assim está fazendo o corpo mole, se quisesse já teria saído disso. A gente não sabe da demanda do coração de cada um. Começa a chamá-lo para fazer atividades que sejam mais simples. Claro que a psicoterapia é super indicada. Fala assim, vamos juntos à psicoterapia, porque eu quero entender como lidar com você. Se ele não quiser ir com você, vá sozinha. Ter algumas orientações, chama ele para fazer uma caminhada, para assistir alguma coisa juntos. Insista para que ele faça uma atividade. Que seja sair, conversar com um amigo, estou falando, claro, quando estivermos nessa fase, assistir um filme com você, colocá-lo em movimento. Isso é muito importante. E fazer exercício físico, sem dúvida nenhuma. Gente, está quase terminando aqui o tempo e quero saber, porque eu tenho tanta dificuldade de entender. Porque eu leio tanto e tenho muita dificuldade. Puxa, pode ser tantas coisas. Já viu se você não tem dislexia? Porque tem gente que, por ter dislexia, vai ter mais dificuldade com a leitura, de entender, até mesmo de se prender na leitura, porque se perde nas linhas. E talvez isso seja importante. Gente, tentem fazer as perguntas curtinhas, porque como voltar para o mestrado e ganhar mais dinheiro com ansiedade? Eu só não entendi direito. Ganhar dinheiro atendendo quem tem ansiedade ou mesmo tendo ansiedade. Doutora, tenho tanta procrastinação. 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Você vai colocar, eu tenho que fazer tal atividade, vai colocar talvez um relógio para despertar, vai levantar e vai fazer. Não vai arranjar desculpa. Você procrastina pela manhã, quando você decide que vai fazer uma caminhada. Já coloca do lado da sua cama a roupa que você vai andar, coloca o seu relógio para despertar longe de você, para você não desligar. Levanta, nem pensa e vai fazer. E quando você começar a fazer, você vai ver como é bom realizar a tarefa sem deixar para depois. E vai começar a ser Doutor, o que você acha da aromaterapia para a saúde mental? Gente, os odores, né? O nosso olfato, ele está muito envolvido com as nossas emoções, sem dúvida nenhuma. A gente lembra, eu pelo menos lembro de alguns perfumes de algumas pessoas da minha infância que me trazem felicidade, mas eu sempre gosto de pensar numa terapia que seja abrangente, que você possa falar dos seus problemas e etc e tal. Alguém está perguntando qual é o conceito de felicidade para mim. Eu coloquei uma definição no livro e para mim felicidade é gostar de viver. Quem gosta de viver, cuida da saúde, cuida dos relacionamentos e vê que os problemas existem para todo mundo e a gente vai correr atrás para resolver. Como parar de cobrar a atenção dos outros como marido? Você talvez cobre a atenção dos outros porque não esteja tão satisfeita com a própria companhia. E parece que o outro é que vai reafirmar aquilo que você é. Então você precisa que o outro fale que você está bonita, que o outro preste atenção, que o outro compartilhe da mesma ideia. Então, quando você encontrar
razão para a sua vida, claro que a gente quer a atenção das pessoas, né? Porque nós somos seres sociais, mas sentir que eu preciso sempre do feedback do outro, eu preciso sempre que o outro preste atenção em mim, é porque talvez você ainda não tenha descoberto quem é você, do que você gosta, de você conseguir rir das suas próprias coisas. Como faço para me afastar de uma amizade tóxica? O livro é A Neurociência da Felicidade, tá? Como eu faço para me afastar? Eu acho que a gente tem que saber quem são as pessoas que fazem parte da nossa intimidade e quem não faz. Tem pessoas que podem continuar ali fazendo parte do nosso dia a dia, né? Ligar, encontrar de vez em quando, mas quem faz parte do nosso círculo mais íntimo? Eu acho que é do círculo mais íntimo que a gente tem que cuidar. Encontrar com alguém que a gente não tem tanta afinidade, conversar ali um pouco, ok. Mas aqueles que não são tão próximos de nós não precisam estar dentro da nossa vida o tempo todo. Depressão hereditária? Sim, nós podemos sim, algumas pessoas terem herdado a depressão. Existem traços genéticos para a depressão, mas ela também pode ter sido herdada por epigenética. Foi um comportamento que talvez a sua avó teve, que influenciou a sua mãe, que influenciou você. Entendeu? Sobre o luto, eu vou colocar lá no meu canal, já até estou com a live, vou colocar lá, a última live que eu participei a gente falou de luto, tá? Depressão tem cura total? Puxa, é complicado falar disso. Alguns a gente tem remissão completa dos sintomas, alguns pacientes vão ter aí 5, 6 recaídas ao longo da vida, mas que o tratamento pode aliviar esses sintomas ou até impedir que eles aconteçam, porque a gente fala de diferentes organismos, diferentes depressões, ok? Mas você pode sim ter uma boa qualidade de vida, tá? E fazendo os tratamentos sim ficar livre dos sintomas. Puxa, algumas já subiram ali. Será que eu consigo voltar? Gente, eu consigo voltar. Algumas pessoas já perguntaram sobre esquizofrenia. A definição de esquizofrenia é mente partida. Como se existissem duas mentes funcionando. Existem duas fases da esquizofrenia, dos pensamentos positivos e dos sintomas positivos e sintomas negativos. Não é porque positivo que é bom e negativo que é ruim. Positivo é porque ainda é possível responder ao tratamento, tá? É mais fácil. Mas quando chega nos sintomas negativos, que é já o embotamento afetivo, o rompimento com a realidade, o tratamento fica um pouco mais difícil. Precisa de atendimento, precisa de medicamento para poder manter estável, tá bom? Deixa eu ver se dá tempo de responder mais uma. Como superar a preguiça de viver? Comece fazendo alguma coisa que você gosta e aí você vai entrando no ritmo e vendo que você consegue melhorar. Como superar a perda de uma mãe marcante? Bem, você precisa fazer uma decisão, tomar uma decisão. Quando você passa por grandes perdas, você tem que decidir. Você tem que decidir em desistir ou continuar vivendo. E o que vai te mover a viver? Tudo que você ainda tem. E até mesmo quando você pensa, quando você está lá para se prostrar, você fala assim, será que era isso que essa pessoa que eu perdi, que eu tanto amava, gostaria que eu fizesse? Você tem que decidir pela vida. E a partir desta decisão, você vai então tendo condições de lidar com essa perda. A dor vai acomodando. Falo um pouquinho disso também na live do luto. Eu prometo para vocês que ela vai entrar no meu canal entre hoje e amanhã, tá bom? Fibromialgia. Bem, o que a gente indica para quem tem fibromialgia precisa ter rotina. Rotina de verdade. Tem que acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, ter as mesmas refeições, fazer exercício físico, tirar alguns alimentos que são altamente inflamatórios. Tudo isso vai ajudar muito, tá bom? Queridos, sinto em dizer que chegamos ao final. Não temos mais tempo. Como lidar com as escolhas erradas? Eu fico com vontade de responder. Eu vou marcar mais uma live, tá? Como lidar com as escolhas erradas. Tentar minimizar as consequências dessas escolhas erradas. Chorar o leite derramado não faz ele voltar para a leiteira. Então, minimizar. O que você errou, que agora se você mudar,
vai pelo menos amenizar tudo isso, tá bom? A gente vai conversar outras vezes para que a gente possa ter mais tempo juntos, tá bom? Tem muita gente perguntando sobre o toque, tanta coisa legal. A live vai ficar gravada assim para você poder assistir e também compartilhar com outras pessoas. A Mikai está colocando aí, ó, o link para compra do e-book, tá bom? E eu vou colocar lá também no post que eu publiquei sobre esta live. Sejam felizes. Mesmo com as nossas grandes perdas, com as nossas grandes dores, é possível decidir ser feliz e nos tornarmos mais felizes com a vida, gostarmos mais de viver. Claro que às vezes nós não vamos chegar no ponto de termos tudo perfeito, tudo correndo da melhor maneira possível, mas eu garanto a você que muita coisa vai mudar para melhor. E você vai falar assim, por que eu não fiz isso antes? Sejam felizes, sejam eternamente felizes, internamente felizes. E até a próxima. Foi muito, muito bom estar com vocês nesse início de manhã, né? E aí a gente, com certeza, nós vamos ter mais momentos para conversarmos. Beijão no coração de vocês. Até a próxima.